Seja bem-vindo, amigo ligado no Audiência Carioca. Eu sou Eduardo Moura. É um prazer ter você aqui de volta ao nosso canal. Se você está vindo pela primeira vez no Audiência Carioca, eu peço, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa oportunidade para que a gente possa fazer não só essa entrevista que nós vamos fazer agora com a Rafaela Cascardo, como também outros conteúdos aí ao longo do ano. E hoje eu recebo ela, que é jornalista da Record TV, está aí tomando conta da previsão do tempo do Balanço Geral do Rio de Janeiro, a jornalista Rafaela Cascardo. Rafaela, é um prazer conversar com você, tudo bom? Tudo ótimo, Eduardo. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos lá, Rafaela. 6 meses de Record TV tomando conta da previsão do tempo. Rafaela, como é que tem sido essa nova oportunidade, né? Você que estava muito ligada ali ao rádio e agora foi para a televisão. E queria saber como é que você está trabalhando nessa quarentena maluca aí que está todo mundo se reinventando de certa forma. Para mim, realmente, trabalhar com a previsão foi uma surpresa, né? Quando surgiu essa oportunidade no finalzinho ali do ano passado, nos 45 ali do segundo tempo, né? Já não esperava mais muita novidade para 2019, mas Deus sempre me surpreendendo aí, me trouxe esse presente no finalzinho do ano. Para mim, uma novidade, Eduardo, porque nunca foi algo que eu pensei que faria, né? Nunca cogitei a possibilidade ou avaliei se eu tinha o perfil, né? E graças a Deus eu aproveitei essa oportunidade, tive essa oportunidade, aproveitei essa oportunidade e hoje eu entendo já hoje, né? A importância da previsão, o contato que eu tenho com os telespectadores me trazem essa consciência de como que isso influencia de fato no dia a dia das pessoas, sabe? As pessoas fazem escolhas baseadas no que eu falo, isso é sério demais e me deixa assim realmente com uma responsabilidade muito grande, sabe? Já teve casos de gente falando, eu vou cancelar então a minha viagem porque eu não quero ir para esse lugar com chuva. Aí eu falei, ai meu Deus, tomara que dê tudo certo. Então, hoje, com esse contato, né, que eu tenho com as pessoas que assistem, eu entendo a importância do que é falado, de falar da forma mais precisa possível, embora a previsão seja, né, um assunto que muda com muita facilidade. E eu sou muito grata de poder prestar esse serviço hoje. E realmente uma grande novidade. Na quarentena, a minha rotina de trabalho não mudou muita coisa, porque eu não vou para a rua durante a semana, né, como vários repórteres têm ido. Eu fico mais internamente aqui na emissora, no estúdio, então a minha rotina não mudou tanto. Claro que os cuidados, né, de higiene foram maximizados e o uso de máscaras. Agora eu estou numa sala aqui falando com você, estou sem máscara para a gente conversar, mas eu estou sozinha numa sala. Então, esses cuidados que todo mundo realmente passou a adotar. Mas, fora isso, a minha rotina aqui na emissora não mudou muito, não. E, Rafaela, você ficou afastada, né, alguns dias na semana passada, não foi? Porque você teve o coronavírus ou foi só um quadro suspeito mesmo? Então, Eduardo, eu apresentei alguns sintomas, né, e fiquei até surpresa quando descobri que alguns sintomas se tratavam de sintomas que podem ser do coronavírus ou não. Então, é uma doença muito nova, né? A gente não tem ainda todas as informações sobre ela. Então, eu apresentei alguns sintomas, entrei em contato com a emissora porque um deles foi a perda, né, da capacidade de sentir o gosto e também outro, a perda de capacidade de sentir o cheiro. Então, eu achei que nesse momento eu precisava relatar realmente aí que algo podia estar acontecendo. Porque até então eu tive dor de cabeça, né? E dor de cabeça eu tenho até com uma certa frequência. Então, quando chegaram esses sintomas, eu fiquei preocupada. Entrei em contato, fui afastada por precaução e cumprir aí a quarentena. Meu namorado, que faz parte ali, né, da minha rotina, também ficou afastado e nós cumprimos aí a quarentena. Tive acompanhamento médico, mas eu acabei não fazendo o teste, né? O meu namorado não fez o teste específico da Covid-19, mas ele fez o teste da tomografia de tórax, que indicou que poderia ter tido, sim, que poderia ter tido a doença. Então, o que eu acredito é que eu posso ter tido, mas eu acabei não fazendo o teste aí.
Foi mais por precaução mesmo, como haviam os sintomas, melhor cumprir a quarentena para que te preserve e também preserve seus colegas, né? Não, com certeza, né? Minha preocupação era realmente poder passar algo para alguém, né? Eu, nos dias que eu fiquei em casa, foram 14 dias em casa, Uhum. no dia que eu saí de licença, eu estava super bem, sabe? Eu estava me É. sentindo bem, perdi ali o paladar e o olfato, mas estava bem, jamais deixaria de vir trabalhar por conta disso, né? Mas nos dias seguintes, aí eu realmente eu fiquei malzinha por alguns dias, e aí eu entendi a importância de realmente ficar em casa, além da importância de não correr o risco de passar para ninguém, né? Claro que aqui a gente está tomando todos os cuidados, mas querendo ou não, existem pessoas que, né, me maquiam, que fazem cabelo, Claro. que precisam me microfonar, que tem um certo contato que mesmo com cuidado, se eu estou infectada, se existe essa possibilidade, eu preciso ter a precaução de ficar afastada mesmo contra o meu desejo. Rafaela, agora vamos falar então desse seu trabalho especificamente aí da previsão do tempo. Você que já tinha uma experiência na cobertura do Centro de Operações da Prefeitura, tinha também como repórter aérea aqui nos rádios do Rio de Janeiro, é que meio ou mal já falava um pouco de tempo, o tempo fazendo parte ali da sua rotina de trabalho. Mas agora não, né? Você lida com a meteorologia e é um aspecto totalmente diferente, né? Por conta dos termos, dos jargões, o pessoal até brinca. É tempo firme ou é tempo bom, né? Como é que você começou a se planejar para esse trabalho e explica um pouquinho para a gente como funciona a rotina de apuração para esse tipo de pauta. Claro. Essa questão do tempo firme e tempo bom é engraçado, porque tempo bom para quem, né? Pois Depende. Eu é. adoro frio. É muito relativo. Eu adoro frio, eu gosto daquele friozinho. Se chover, eu também gosto, né? Claro que de preferência quando eu puder estar em casa, mas eu costumo não usar esse termo, mas de vez em quando a gente acaba usando para variar, né, as nomenclaturas e porque a gente sabe que as pessoas acabam entendendo, né? Eu acho que na comunicação o mais importante de tudo é você se fazer entender. E dessa forma as pessoas entendem. Eu Você acho que falar. carioca também, tempo bom é sempre sol, né? Também tem um pouco disso. A gente é uma cidade muito praia. Isso, né? Como diz a música, cariocas não gostam de dias nublados. Claro que vários gostam, mas as pessoas, a gente parte do princípio de que a maioria dos cariocas prefere então um dia ensolarado de praia, enfim. E bom, quando eu comecei esse desafio, foi algo, a minha preocupação era justamente essa, né? Entender melhor sobre meteorologia, mesmo não sendo, né? Porque a maioria dos jornalistas que cobre esse setor, não precisa ser, porque a gente tem um apoio de meteorologistas. Algumas pessoas até pensam que a gente mas no meu caso, pelo menos, não. Sou Uhum. jornalista mesmo. Mas tinha uma preocupação de justamente entender um pouco melhor ali, né? Inicialmente, pelo menos o básico, para eu ter um pouco de autonomia também, né? Porque a gente tem aqui um serviço meteorológico que é prestado para a Record, e eu tenho esse contato direto com essas pessoas que são meteorologistas, e eles passam as informações, eles estão ali disponíveis para explicar os termos que muitas vezes a gente não entende e que é preciso. E aí esse é o meu papel, tentar traduzir para que todo mundo consiga entender, né? Às vezes é difícil, mas tem sido um desafio que eu estou tentando aí vencer, né? Tentar deixar mais popular possível, no sentido de que essa informação seja entendida por todos, né? Que eu acho que é o papel de um comunicador. Então, enfim, eu comecei a estudar mesmo pela internet, comecei a encher a paciência aí dos meteorologistas que trabalham com a gente com um monte de perguntas. Faço isso até hoje, acho que vou fazer aí sempre. E também eu ligava assim para alguns lugares. Por exemplo, eu liguei para uma escola de vela aqui no Rio de Janeiro para conversar ali com pessoas que entendem realmente do assunto, de vento, de como a meteorologia influencia no esporte deles e para muitos no trabalho, né, deles. Então, eu bati um papo, nesse caso específico, com a dona dessa escola por mais aí de uma hora, eu acredito,
E aí eu pude entender, sabe, um pouquinho pelo menos, porque realmente são muitos termos técnicos e é um universo, né, deles muito amplo e diferente, mas dessa forma que eu tenho tentado, ainda tento entender cada vez mais para fazer isso, né? Eu preciso entender para traduzir para quem assiste. E você já tinha feito televisão antes na Record? Você teve na Bandeirantes, na rádio, né? Mas às vezes aproveitavam o pessoal para fazer televisão, mas você chegou a fazer lá na Band? Não, na verdade, a primeira oportunidade mesmo na TV tem sido na Record. Quando eu trabalhei na Rádio Band News FM, realmente, né, sempre teve lá esse aproveitamento, mas quando, na minha época, ainda era pouco esse aproveitamento, ainda era de vez em quando que a reportagem de um repórter de rádio ia para a TV. Então, eu considero, assim, realmente a minha primeira oportunidade na TV aqui. E que felicidade, né, de estar numa emissora que fala com tanta gente de uma forma tão próxima. É assim que eu vejo a Record. Então, muita felicidade realmente poder ter essa primeira oportunidade aqui. E, Rafaela, você então está fazendo o Balanço Geral, né? Manhã e também o da tarde, né? Cidade Alerta não, né? Não, Cidade Alerta, pelo menos até então, não. É um quadro, é um programa noturno, né? Enfim, a gente fala mais mesmo da previsão do dia, mas é claro que no Balanço Geral Contínuo, a gente já fala um pouquinho do dia seguinte, sempre tento dar uma pincelada nos próximos dias, para as pessoas se programarem, né? Agora, mesmo na quarentena, eu achei até que a previsão do tempo pudesse ter menos pessoas interessadas em vê-la por conta, né, por causa das as pessoas estão em casa, muitas delas. Mas não, as pessoas querem saber se vai ter frio, se vai dar para lavar roupa. Esse é o feedback que eu tenho recebido, sabe, Eduardo? Se é um dia de sol bom para lavar roupa, esse tipo de coisa, né? Eu sempre peço na minha primeira entrada para as pessoas mandarem as fotos de como amanheceu o dia na região onde elas moram, onde elas estão. E aí, na segunda entrada, eu volto trazendo essas fotos, essas participações. Então, é muito legal por isso, né? Eu acho legal, as pessoas participam muito. Eu recebo muita coisa no Twitter lá, com a hashtag do BG Manhã RJ. No meu próprio Instagram, por direct. Qual é a hashtag para o pessoal poder mandar, quando a gente botar aqui embaixo? Isso, gente, ó, participa aí, hashtag, como eu faço lá no programa, BG Manhã RJ. E aí eu sempre peço, bota o nome, o bairro de onde fez a foto, e aí todo dia algumas eu seleciono ali para poder essas fotos serem colocadas no ar. Claro. Então, é legal porque eu tenho até esse feedback do público de como está o tempo, né? Porque a gente tem uma previsão. Quando eles me mandam as fotos, eu vejo como está naquele momento do tempo em determinado ponto do Rio. Então, às vezes, é muito engraçado. Vem uma foto de Petrópolis com o tempo todo fechado e uma da capital com o sol raiando e as pessoas falando que está muito calor. Então, esse termômetro também, né, de como está sendo o dia já é muito bom, ajuda muito no trabalho. E aí, contínuo à tarde é uma entrada. E aí eu acabo deixando gravado, mas sempre ali próximo ao horário para poder ficar o mais atualizado possível, já com informações também de como vai amanhecer o dia seguinte. Pelo menos a informação do dia seguinte está incluída nesse boletim também. Rafaela, sua rotina começa a que horas? Quando você começa a sair para trabalhar, porque eu te pergunto isso pelo seguinte, que muita gente fala da questão de trabalhar de madrugada, que é uma coisa que para a saúde às vezes acaba afetando. Então eu queria que você contasse um pouquinho como tem sido essa sua experiência de começar a ir tão cedo já chegando na televisão. É engraçado que eu sempre trabalhei cedo, assim, eu gosto de trabalhar no início do dia. Quando eu trabalhava com reportagem diretamente na rua, era muito bom, porque, ainda mais em rádio, né? Como eu venho de rádio, o horário nobre da rádio é onde tem mais espaço para o ao vivo, que eu adoro, para o factual, e você pegava sempre acontecia o melhor na manhã, pelo menos na minha opinião, aí para o rádio, né, para o perfil de rádio. Mas então isso nunca foi um problema para mim. Eu gosto de trabalhar ali, começar entre 5h30, 6 horas. Esse é um horário ótimo para mim. E aqui na emissora eu chego às 5h30, né? Porque o programa começa às 6h30. A minha primeira entrada. Você acorda que horas? 3h30. Eu acordo 3h30 porque
eu tenho a minha rotina matutina ali, o meu ritual matutino, que para mim é muito importante. Eu gosto de sair de casa já com algumas coisas prontas. Ah, Então, eu acordo, eu faço um de jejum ali, né? Um café da manhã rápido. Eu faço minha oração, eu ouço alguma música que me toque de certa forma, eu leio alguma coisa da Bíblia e eu vou fazer a minha rotina facial de cuidados com a pele. Eu sou meio devagar, entendeu? Eu faço tudo muito devagar, sou meio lenta. Então, por isso que eu acordo 3h30 da manhã, aí 5h30 eu já estou aqui na emissora. Para mim, esse horário é muito bom, eu gosto de começar o dia já trabalhando, me sentindo ativa, né? E já aí colocando o meu dia para frente, realizando as funções que eu tenho que realizar naquele dia já logo de cara, assim, né? Então, por isso que eu também acordo bem cedo. Dava para acordar mais tarde se eu não fizesse essas coisas antes de sair de casa, né? Se não fosse tão importante para mim, mas eu já saio, considero que eu saio já preparada, assim, para qualquer desafio que eu possa enfrentar, tanto no trabalho como na vida de uma forma geral. Eu não gosto de sair de casa sem fazer isso. então você já está adaptada, não é mesmo? Já está adaptada a essa situação de acordar cedo, não é uma coisa que impacta na sua saúde. Não, é claro que a gente tem que dormir cedo, né? Para acordar 3h30 da manhã, tem que dormir ali umas 8 ou até antes, se possível. Às vezes eu não consigo, né? Eu sou uma pessoa que, embora eu acorde cedo e goste de trabalhar cedo, eu também sou muito noturna. Então eu gosto de dormir tarde. Olha só, isso não combina, né? Uhum. Então, os meus médicos brigam comigo, tem que dormir mais cedo, tem que dormir mais cedo. É o que eu tenho tentado fazer sempre. Ontem, por exemplo, eu acabei dormindo depois das 10, não é bom para mim. Mas eu acordei hoje super renovada. Então, assim, eu vou tentando, sabe? Mas não é uma coisa que eu considero que afete minha saúde, não. Eu costumo de vez em quando, né? Porque não é todo dia. Tento tomar um chá assim, de camomila antes de dormir, alguma coisa ali, erva doce, que vai ajudar no sono também, para ter um sono bom. E até hoje, pelo menos, eu não acredito que tenha afetado assim, a minha saúde, não. É só você realmente se adaptar a essa rotina e encaixar os horários, como eu estou falando, né? Tentar dormir mais cedo. É um desafio que eu tenho que também colocar em prática. Que bom, Rafaela, que bom. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte: você já falou que acorda e que tem alguns cuidados com a pele, porque na televisão, né, os cuidados são diferentes de quem, por exemplo, atuava no rádio. E você, embora seja muito jovem, né, 26 anos, é isso, né, 26 anos você tem, você já tem uma larga Isso. experiência no rádio, né? Você começou como estagiária lá na Band News FM, passou pela CBN. Eu queria te perguntar como foi essa transição para você, essa transição do rádio para a televisão, porque além de ser muito diferente, o seu trabalho mudou muito. Você agora está cuidando só da previsão do tempo. E no rádio, você acaba jogando em todas praticamente, né? Como é que foi essa transição para você do rádio para a televisão? Eu costumo dizer, Eduardo, que o rádio ele é uma escola real, assim, sabe? É a minha base Uhum. e hoje eu entendo a importância de ter passado por rádio, de ter passado, acredito que pelas duas maiores rádios de notícias do Rio, né? Sim, sim. E foi tudo que eu aprendi no rádio, sabe? Passei por outras também, mas enfim, digo essas porque eram especificamente de notícias, né? Enfim, então eu aprendi tudo no rádio. O rádio ele é a minha base. E eu acho que a adaptação para a TV, ela, digamos, não foi tão difícil assim. Foi difícil, mas não foi tão difícil assim, justamente porque o rádio ele te dá uma capacidade muito grande de improvisação, de observação, né? Eu acho que eu desenvolvi muito no rádio a questão de olhar para a notícia, olhar para uma pauta, para uma situação, com um olhar amplo, né? Porque, por exemplo, você está ali contando uma história no rádio, na rua, por exemplo, que era o que eu fazia. Você está num incêndio, vamos lá, vamos pegar aqui uma situação hipotética. Você está num Uhum. incêndio. A pessoa que está ouvindo o rádio, ela não está vendo aquele incêndio, você está vendo. Você é o olho dela ali, né? Então você tem Uhum. que narrar de uma forma
muito detalhista, que fique claro para quem está ouvindo o que está acontecendo. Né? Então, eu aprendi no rádio a desenvolver isso, e é tudo no ao vivo, não dá para escrever uma entrada para você entrar no ar. Você está lá no incêndio, como eu peguei como exemplo, você não vai escrever 3 pessoas ficaram feridas no incêndio, você está lá olhando o incêndio, você está, de repente, tentando apurar ali as pressas com o celular já aqui, porque no rádio a gente entra no ar assim, você já está presa para entrar no ar. Como aconteceu ali no sequestro da Ponte Rio-Niterói, que eu estava lá cobrindo, para mim foi uma cobertura, assim, é claro que é um caso muito triste, mas para mim foi uma cobertura... Na CBN, nesse caso. Sim. Foi uma cobertura para mim, olha, aquele dia, porque primeiro que eu tive que andar 4 quilômetros para chegar no local, com bolsa, com peso, com um sapato que não era o adequado para fazer essa caminhada de 4 quilômetros. Enfim, aí você chega lá, já numa adrenalina alta, aí você está com o celular preso aqui para entrar no ar, e apurando a informação, conversando com o policial, como eu consegui confirmar em primeira mão a morte do sequestrador, né, do ônibus. Então, não sei se todo mundo está lembrando desse caso, mas é bem recente até, né? Foi ano passado isso. Enfim, então, o rádio te dá isso, essa coisa de você ser mais desinibido no sentido de saber se virar, sabe? Então, eu acho que quem fez rádio tem uma facilidade maior de se adaptar à TV do que chegar logo assim de cara com uma câmera na sua cara e você, o que eu faço? Né? Não que isso não tenha acontecido, mas eu acho que eu consegui lidar bem com isso até. É claro que falar para o rádio, eu tenho até mais facilidade de falar sem ler, dessa questão do improviso. E aí, uma dificuldade foi chegar aqui e ver que no estúdio as coisas tem um script, né? Eu não posso chegar ali no estúdio, liga a câmera, eu falo o que eu quero, porque tem um tempo, né? O tempo na TV é diferente do rádio, não é tão livre. As coisas são um pouco mais limitadas, porque o jornal tem um horário para acabar e ele realmente precisa acabar naquele horário. É menos flexível em relação a isso. Então, até eu entender ali que eu precisaria ter sim um texto, que eu tenho liberdade de improviso também, mas que tem um texto e aquele tempo ele precisa ser respeitado de forma mais, né, rigorosa do que na rádio. Então eu tive essas questões de adaptação. Eu considero que eu ainda estou me adaptando, né? Porque é ao vivo, né? Realmente está ali mostrando a minha cara, as minhas reações, né? Não dá para esconder nada. Até num dia que, de repente, você não está lá 100%, você tem que passar para as pessoas uma mensagem, né, positiva com a sua expressão. Então, tem muitas diferenças, né? Eu estou aí aprendendo ainda várias delas, mas algumas eu acho que eu consegui superar. E a experiência como repórter aérea? Na verdade, você era contratada da rádio mesmo? Era daquelas empresas que fazem serviços para a rádio? Quando você Não, era uma empresa, né? Que essa empresa tem os helicópteros e a estrutura, né? Os pilotos, manutenção, tem toda a estrutura para que o helicóptero voe. E aí tinha as parcerias com as rádios. E foi muito legal, porque eu entrava, às vezes, para 4 rádios diferentes no mesmo dia. E era muito engraçado, porque às vezes eu ia entrar, eram rádios de perfis completamente diferentes. Então, uma hora você está entrando no ar, gritando, né, entre aspas, super alto astral, e, nossa, fazendo piada, tentando fazer piada. E daqui a pouco você entra numa rádio e tem um perfil totalmente sério. E aí você precisa falar dessa forma. Então você tem que ser até um pouco atriz ali, sabe? Ainda bem que eu fiz teatro. Legal. Foi uma experiência legal e diferente, né? Eu acho que eu fui corajosa, de certa forma, porque eu nem sabia que eu tinha sido, mas depois que eu conversei com tanta gente que falou assim, não sei como é que você teve coragem, todo dia, 2 horas de voo, no helicóptero, é perigoso, não sei o quê. Aí eu falo, gente, para mim foi tão assim, natural, né, ter aceito esse convite, essa oportunidade, ter agarrado essa oportunidade que eu tive lá. E foi muito bacana, sabe? Porque
eu voava ali, a gente falava de trânsito, do tempo, de certa forma, né? Porque não tem como você voar, você está lá em cima, pertinho do Sempre o sol tempo, ali, do Cristo né? Sempre o Redentor, tempo junto. e era natural fazer observações também sobre o tempo. Aí, se tivesse manifestação, eu trabalhei lá num período em que estava tendo muita manifestação, e observar o que de diferente podia estar acontecendo na cidade, né? Relatar o funcionamento da cidade sob um outro olhar. É. Então, foi muito bacana também, né? Ter um olhar diferente do que está acontecendo no Rio, ter essa questão de várias rádios diferentes, com perfis diferentes, e aí ouvintes ouvindo com perfis diferentes, aí chegando, por exemplo, para falar comigo nas redes sociais de várias rádios diferentes, com propósitos diferentes ali nas conversas. Foi muito legal, foi uma experiência boa. Eu fiquei 1 ano e meio e também aprendi bastante lá. Quantas horas você ficava no ar quando você fazia esse trabalho? O voo durava 2 horas, Ah, não era tá? tanto assim, né? Eu já ouvi colegas seus que Não. ficavam até 4 horas já fazendo helicóptero. Na minha época tinha gente que fazia o voo da manhã e o voo da tarde. Eu não sei Uhum. se 4 horas seguidas, né? Até por conta de uma autonomia do helicóptero. Ah, Esse helicóptero que a gente voava, ele tem uma autonomia, que eu não sei quanto exatamente, mas eu acho que 4 horas ele direto assim, ele não fica. Mas o meu voo durava 2 horas e era muito engraçado também, porque, por exemplo, gente, tem dias que está ventando, tem dias que é vento norte. E aí hoje eu entendo isso na previsão. Isso é muito engraçado, porque na previsão eu também recebo as informações das direções dos ventos, sabe? E aí, pelo menos essa parte eu já sabia quando eu cheguei aqui na Record. Vento norte eu sei o que significa, porque eu senti na pele. Vento norte é vento forte, é vento que às vezes, mesmo que a velocidade não esteja tão alta, é um vento que é chatinho, você sente, né? ah. E no helicóptero, por exemplo, quando tinha um vento norte desse, que dava uma sacudida, ou quando vinha um pássaro na direção do helicóptero e o piloto precisava fazer uma manobra um pouco mais ali, ousada, digamos assim, é muito engraçado. Já aconteceu de eu estar no ar falando e, opa, o que está acontecendo aqui? Então, é legal também isso, porque você aprende ali, ou a você, de repente, dar um grito no ar, entre aspas, e se retratar, saber se retratar, ou você se manter ali falando, né? Nunca aconteceu de eu deixar transparecer no ar que estava acontecendo alguma coisa estranha no helicóptero, mas eu conseguia até, assim, continuar falando como se nada tivesse acontecido. Mas aqui dentro eu estava, gente, o que aconteceu? Foi um pássaro? Foi um vento diferente? E isso também foi uma experiência legal também por esse ponto de vista. Já estamos aqui na fase final da nossa entrevista, Rafaela. Eu queria só te perguntar uma coisa. Na verdade, eu queria que você me contasse como foi a sua experiência de trabalhar com o Ricardo Boechat, que ele é um ícone, né, do jornalismo. Você estava lá na Band News na época em que o Ricardo Boechat ainda atuava. Queria saber como foi essa experiência. Todo mundo fala do Boechat, né, em duas versões. Aquele Boechat que é muito generoso, mas aquele Boechat também que dá bronca no ar, gerando até algumas polêmicas, às vezes, com os repórteres. Queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência, porque imagino que foi uma escola para você, né? Não, com certeza, Eduardo. O que acontece? O Boechat ficava em São Paulo, né? Eu ficava no Rio, mas a gente tinha ali a experiência de entrar ao vivo com ele. Era sempre um momento tenso, mas já já eu falo sobre isso. Mas essa questão da rispidez dele, né? Até eu pude presenciar com alguns colegas, porque eu acredito que ele era muito perfeccionista, né? No Exigente, né? trabalho. E aí, não, e aí ele exigia isso de todos, né? Mas aí é complicado, porque as pessoas são diferentes, né? Então, assim, eu já presenciei algumas situações de desconforto, né, dele com a equipe e que não eram legais, mas o que eu sei é que também ele depois se retratava, pedia desculpas, via que tinha exagerado e tudo pelo motivo de tentar fazer o melhor trabalho possível, né? Agora, a minha experiência pessoal com ele foi uma experiência, entre aspas, distante, né, por ele estar em São Paulo e eu no Rio de Janeiro, mas como eu entrava no programa com ele, né, em vários momentos, e até falava por telefone também em outros momentos, numa conversa, né, entre eu e ele, não no ar,
eu posso falar um pouquinho da minha experiência com ele, que foi boa. Eu nunca tive esse problema que eu vi que ele teve com outras pessoas. A mim ele sempre tratou bem, mas eu ficava morrendo de medo. A verdade é essa. Imagino. Pra gente que ouvia já era tenso às vezes. Eu ficava morrendo de medo porque eu entrei lá muito nova, né, como estagiária. Eu tive outros estágios antes da Band, mas lá foi o meu primeiro estágio, assim, que eu falei, caramba, eu tô entrando ao vivo no ar, as pessoas estão me ouvindo, as pessoas me perguntam, né, Rafaela Cascardo, porque o sobrenome não é tão comum. Então foi o primeiro estágio, assim, que eu me senti realmente jornalista, de certa forma, sabe? E eu morria de medo, porque quando ia entrar... E aí tá, eu era muito jovem, depois eu passei lá, né, 3 anos e meio, eu acredito, eu acho que foi isso. E, enfim, de estagiária, me tornei repórter, enfim, tive várias oportunidades legais, fui repórter de campo, né, cobrindo futebol ali, que foi uma experiência muito doida. Mas, enfim, eu morria de medo porque eu era jovem, eu ainda tinha pouca experiência, e ele tinha um olhar para a informação, para aquela pauta ali que você estava fazendo, muito diferente de todo mundo. Então, ele ia te fazer uma pergunta que você não pensou na resposta, que você sequer cogitou aquilo. E que ninguém cogitou. Os ouvintes percebiam isso, não? Os ouvintes percebiam que ele pegava você de calça riada. Não, e além disso, o que acontece? Como eu falei, rádio é tudo na hora, improviso, papá. E às vezes você está lá no meio de uma situação, cobrindo alguma situação, e você não teve ainda a oportunidade de apurar tudo o que seria de fato necessário para você entrar no ar, porque a rádio é de momento. Aí você chega ali na manifestação naquele momento. 5 minutos depois você tem que entrar no ar. Você não conseguiu ver tudo que você tinha que ver, você não conseguiu perguntar tudo que você tinha que perguntar para quem tinha que perguntar. Então, assim, você entrava com o que você precisava, com o que você tinha de informação. E funcionava com todo mundo, mas com ele não. Porque ele quer que você tenha todas as informações detalhadas, enfim. Só que, graças a Deus, nunca aconteceu de quando eu entrei com ele, assim, acontecer algum desconforto ali no ar, sabe? Quando ele perguntava alguma coisa para mim, eu geralmente tinha alguma resposta, conseguia dar alguma resposta para ele, mas ficava morrendo de medo. O que ele vai me perguntar? E se eu não souber responder? E aí, hoje, a gente sabe que no jornalismo, quando você não sabe a resposta, você tem que falar, né? Não sei. Olha, eu vou apurar aqui a informação, eu vou perguntar, e daqui a pouquinho eu volto com essa informação. É assim que funciona. Mas e o medo ali, né? De repente, ter que admitir que não sei. O que ele vai falar? Ele vai falar que eu sou uma péssima profissional. E vai falar isso no ar, para todo mundo ouvir, né? Porque ele colocava todo mundo em exposição mesmo, assim, né? Não era ali depois que o jornal acabava, olha só, você fez um péssimo trabalho. Não, era no ar, todo mundo ouvia. E eu fico assim, até com pena das pessoas que passaram por essa situação. Graças a Deus não aconteceu comigo. Ele fazia algumas perguntas, mas sempre foi num tom ou que eu sabia ali responder, ou que eu tinha uma resposta pelo menos parcial e consegui até me desenvolver bem, graças a Deus, porque era tenso. Que bom, Rafaela. Então, vamos finalizar aqui a nossa entrevista. Rafaela, eu quero agradecer por você ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com o portal Audiência Carioca. Quero que você deixe suas redes sociais, aí convide os nossos internautas a assistirem você no Balanço Geral. Fica à vontade aí para o seu recadinho final. Assim, só para a gente finalizar a questão do Boechat, que eu esqueci de falar, o mais importante que eu tinha para falar sobre ele, que além dele me ensinar, né, essa questão de olhar a informação com todos os olhares, com todas as possibilidades, acho que o que ele me ensinou de mais importante, que eu carrego até hoje e que eu quero carregar para sempre, assim como profissional, é a dar valor a quem acompanha o nosso trabalho. Né, dar valor, no caso ali na rádio, aos ouvintes, porque o ouvinte ele tinha uma soberania máxima naquela rádio. Né? Se o ouvinte liga para a rádio, ele é muito bem atendido, ele pregava isso, né? Que o ouvinte fosse extremamente bem atendido, que as solicitações fossem atendidas, porque às vezes, ali naquela situação específica, a gente recebia ligações de gente pedindo ajuda que
assim, não é uma ajuda que exatamente um jornalista daria, sabe? É uma ajuda que a pessoa ou tinha que buscar no estado, no hospital, enfim. Mas o que ele passava para a gente é que a gente pudesse ajudar de alguma forma, né? Porque É. o jornalismo ele tem uma influência grande. E então essa questão da valorização do ouvinte que hoje eu trago, né, para o telespectador é algo que eu aprendi com ele e que eu vou carregar sempre aí, porque a gente tem sempre que lembrar o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, né? É para quem está assistindo. Então, hoje, fazendo a previsão, eu sou muito feliz porque eu estou prestando um serviço, né? É uma informação de serviço. Como eu falei, as pessoas fazem escolhas, até se vai sair com guarda-chuva ou não, se vai de carro ou se vai de transporte público, se vai de casaco ou vai com blusa de alça, baseadas no que eu falo. Então, é uma prestação de serviço muito importante que é para as pessoas, e aí é por isso, então, que eu quero convidar todo mundo para assistir, ficar bem informado sobre a previsão do tempo, porque, ó, todo dia, então, de segunda a sexta, no Balanço Geral Amanhã, ao vivo, o programa começa às 6h30, mas a minha primeira participação é ali por volta das 7h, e a segunda por volta de 8h20, por aí, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas se não der tempo de ver de manhã, se você acorda mais tarde, ainda mais nessa quarentena, pode ver à tarde contínua. Então, o programa começa às 11h50 e aí, ó, eu entro a qualquer momento, não tem hora, mas acompanho o programa inteiro, que é ótimo, né? Suas redes E sociais, sempre, Rafaela. Suas redes sociais. vamos lá, isso que eu ia falar, eu sempre tento ali também conversar com todo mundo, principalmente no Instagram, tá, gente? Facebook é de uso pessoal, mas nem para isso eu estou usando mais. É o Instagram mesmo que eu uso mais. É o @RafaelaCascardo. Eu tenho delay, tá, gente? Eu sou uma pessoa que tem delay. Então, assim, os meus melhores amigos reclamam muito que eu demoro, às vezes, dias para responder. Eu tenho esse probleminha, mas eu respondo. Então, podem mandar lá mensagens, acompanhar por lá. Eu também coloco a previsão do tempo lá nos stories. E é isso, gente. Sejam bem-vindos aí ao programa e também às redes sociais a partir de agora. Espero vocês. Tá certo. E eu peço vocês também que sigam a gente no Instagram, no Audiência Carioca, no Facebook. E também, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha aí pra gente, para que a gente faça outros conteúdos ao longo do ano. Até a próxima. Obrigado, Rafaela. Tchau, eu que agradeço. Obrigada pelo convite.